Fala galera, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando aí mais um vídeo para o nosso canal Exatas com Eugênio. E seguinte galera, nesse vídeo aqui vou iniciar com vocês um novo quadro do nosso canal, que é o chamado Besurando o Pism. Mas que quadro é esse, Eugênio? Bom, esse é o quadro onde eu vou falar de todas as matérias que caem na prova do Pism de maneira mais específica. Como muitas pessoas me mandam mensagens no Instagram, perguntando quais são os assuntos mais recorrentes, como que é cobrado no Pism, eu decidi realmente criar um quadro específico para o Pism. Né? A gente já tem o quadro Eugênio Responde, aquele quadro onde eu gravo lá um vídeo sobre o tópico mais votado pelos seguidores da página do Instagram, mas a maioria das pessoas que me segue, que me acompanha, tem como foco o Pism, então decidi criar um projeto voltado exclusivamente para o Pism, beleza? E como é que vai funcionar esse quadro, Eugênio? Esse quadro vai funcionar da seguinte forma: a gente vai pegar o conteúdo programático do Pism para cada matéria, a gente vai analisar esse conteúdo programático, eu vou dissecar esse conteúdo programático com vocês, né? Tem algumas expressões aqui que estão bem complicadas de entender, muitos alunos têm dificuldade de interpretar bem as informações, e ainda eu vou mostrar para vocês uma análise que eu fiz dos últimos 5 anos de prova de cada matéria, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco da matemática do Pism 1. Eugênio, vai ter para o Pism 2 e para o Pism 3 também? Vai, mas inicialmente a gente vai trabalhar primeiro com o Pism 1. Aí depois a gente vai gravar também para o Pism 2 e, consequentemente, para o Pism 3. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos bisurar a matemática do Pism 1. Então, vamos lá. Isso aqui, galera, é basicamente um print do conteúdo programático do Pism. Tá? Você consegue encontrar o conteúdo programático completo. Tá? Se você digitar aí no Google Pism 2021, tá? Que vai aparecer o documento completo. Tá? Eu selecionei somente a parte de matemática, que é a nossa área de interesse para esse vídeo. Então, vamos lá. Vamos lá. Quais conteúdos de matemática caem no Pism 1, Eugênio? Vamos lá. Primeiro conteúdo que cai, geometria plana. Mas quais tópicos de geometria plana vão ser cobrados, Eugênio? Vamos lá. Primeiramente, vou dar um zoom aqui, né, para todo mundo conseguir enxergar legal, tá bom? Então, deixa eu dar um zoom aqui. Acho que foi bom assim, tá? Primeiro tópico que cai, geometria plana no Pism 1. Semelhança e congruência de triângulos. É um tópico que cai no Pism 1, tá? Área de figuras planas também é uma coisa que é cobrada, tá? A área de círculo por aproximação de polígonos regulares, aquela questão dos polígonos inscritos e circunscritos, né? Isso aí também está no conteúdo programático. Área de figuras planas, área de triângulo, quadrado, paralelogramo, trapézio e tal. E também trigonometria no triângulo retângulo, beleza? Isso aqui é o básico de geometria, tá? Isso é o que cai de geometria no Pism 1. Mas uma dica importante para vocês. Para vocês entenderem bem essa parte de semelhança e de congruência de triângulo, vocês têm que entender primeiramente as propriedades do triângulo. Então, não estude somente congruência e semelhança. Primeiro, entenda a definição básica de triângulo, as propriedades e tal. Isso aí vai te dar uma puta base para você conseguir entender bem essa parte de semelhança e congruência de triângulos. O mesmo vale para essas figuras aqui, ó, paralelogramo, triângulo, trapézio, hexágono. Olha só, paralelogramo e trapézio são quadriláteros, tá? Para a gente entender bem essas questões de área, muitas vezes a gente vai ter que entender as propriedades dos quadriláteros. Então é importante você também estudar as propriedades dos quadriláteros, ter uma noção básica de polígonos, né? Aquela questão de ângulo interno, ângulo externo. Isso aí é importante também, tá? Infelizmente, isso daí não é ressaltado no conteúdo programático, tá? Mas você tem que saber isso, tá? Antes de estudar essa parte de congruência, de semelhança, de áreas em si, você tem que saber o que é um triângulo, você tem que saber o que é um quadrilátero, você tem que saber o que é um ângulo interno, um ângulo externo. Isso aí são pré-requisitos, tá? Não foi nem mencionado aqui, são pré-requisitos que você vai ter que saber, beleza? Então, de geometria é isso, gente? Sim, de geometria é isso. Vamos lá. Qual outro assunto que cai? Conjuntos numéricos. Aí, quando a gente pensa em conjuntos numéricos, tem aquela questão dos conjunto dos naturais, dos racionais, dos inteiros e dos reais, tá? Mas também tem aquela questão da definição de conjuntos, problemas com conjuntos, operações com conjuntos, união, intersecção, diferença de conjuntos, beleza? Aí dentro disso também estão inseridos os intervalos, tá? Intervalo aberto, intervalo fechado, tá? Então, ó, uma dica importante aqui para vocês aqui, antes de iniciar o estudo de conjuntos. Antes de você iniciar o estudo de conjuntos, você tem que saber trabalhar com fração, tem que saber trabalhar com dízima periódica, tá? Porque isso aí, de certa forma, vai ser cobrado nas questões de maneira implícita. Não é ressaltado aqui, mas é um pré-requisito que você já tem que ter, tá? Você tem que saber trabalhar com operação com fração, operação com radical, tá? Aquela parte de matemática básica é muito importante aqui para o Pism 1, tá? Então, fica avisado, antes de iniciar o estudo da matemática do Pism 1 em si, tenha uma boa base de matemática básica. Isso vai te ajudar bastante
né, no decorrer do seu estudo, beleza? Agora vamos descer um pouco. Outro assunto que cai também, funções. Funções. Aí quando a gente pensa em função, a gente tem o seguinte: vai ser cobrada a definição básica de função, então notação de função, domínio de função, imagem de função e também a questão das funções específicas. Tem lá função do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial e também função logarítmica, beleza? Então dentro dessa parte de funções a gente vai ter a função do primeiro grau aqui, ó, mencionada, a função do segundo grau. Além disso, vão ser mencionadas também as inequações. O que é uma inequação, Eugênio? Uma inequação é basicamente uma expressão que indica uma desigualdade. Inequação do primeiro e do segundo grau também cai no PISME, tá? Então já fica atento com isso, tá bom? Equações também, tá? Mas equações, isso aí já está meio que implícito pelo seguinte: para a gente encontrar a raiz de uma função, necessariamente a gente vai ter que resolver uma equação, tá? Belezinha? Então, de funções para o PISME 1 é isso aí. Função do primeiro grau, função do segundo grau e também a questão das funções logarítmicas e exponenciais, tá? Uma observação importante aqui: quando a gente pensa em função logarítmica e função exponencial, implícito vai estar lá as propriedades de logaritmo e as propriedades da potenciação. Então, antes de estudar função exponencial, você tem que saber as propriedades da potenciação: produto de potência mesma base, divisão de potência mesma base, propriedade de potência-potência, potência elevada a um expoente negativo, potência elevada a um expoente fracionário. Isso aí é extremamente importante, tá? Você não vai conseguir entender bem a parte de função exponencial sem entender a parte de propriedades da potenciação, beleza? E olha só, para você entender bem logaritmo e, por consequência, função logarítmica, você vai ter que entender bem a parte de propriedades da potenciação. Por quê? O logaritmo ele é basicamente uma extensão da equação exponencial, que depende, obviamente, das propriedades da potenciação. Então, antes de você iniciar o estudo de logaritmos e função exponencial, você tem que realmente saber a parte de propriedades da potenciação, belezinha? Então, ó, essa parte de matemática básica que eu mencionei em alguns vídeos anteriores, né, ela é importante. Você tem que saber essa matemática básica. Tem que saber trabalhar com propriedade de potenciação, tem que saber trabalhar com radical, tem que saber trabalhar com fração, notação científica, porcentagem. Isso aí tudo, galera, como vocês podem notar, não é mencionado no conteúdo programático. Mas isso aí tudo é cobrado na prova. Tá? Por que não é mencionado? Porque eles adotam que isso é pré-requisito, é coisa que você já tem que saber, beleza? Então não é nem mencionado aqui, tranquilo? Eu estou dando essa dica para vocês porque, ó, como vocês conseguem ver, não é nem mencionado. Então a pessoa, às vezes, só bate o olho no conteúdo programático, só estuda o que está aqui, mas tem aquela carência de matemática básica. Aí, tipo, pega lá uma questão de porcentagem, uma questão de operação com fração, a pessoa vai ter dificuldade. Então, fica atento com isso, belezinha? Uma observação importante, ó. Inequação exponencial e logarítmica não cai no PISME 1, tá? Isso aqui foi até ressaltado pela própria UFJF, tá? Ó, exclusão do item inequações exponenciais logarítmicas, tá? Isso é, essas matérias aqui, né, inequação exponencial e logarítmica, caem na prova, tá? A partir de 2017, se eu não me engano, que parou de cair, belezinha? Vamos à sequência agora. Então, ó, essas são as matérias que caem na prova, tá bom? Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês uma estatística, tá? Eu peguei todas as provas de 2015 até 2019, tá? Que foi o último ano que teve prova do PISME 1, certo? 2020 não teve, né? Foi lá adiado. Então vamos lá. Nas últimas 5 provas do PISME 1, a gente teve um total de 25 questões, certo? A gente tem um total de 5 questões objetivas por prova, a gente teve 5 provas, então 5 vezes 5, 25 questões. E aqui está a distribuição das questões por assunto. Então, ó, de conjuntos numéricos, né, eu estou falando tanto da parte de conjuntos numéricos quanto a parte de propriedade de conjunto, aquelas questões que envolvem diagrama de Venn e tal. Então, a gente teve um total de 2 questões somente. Tá? Então, conjunto caiu 2 questões, de um total de 25. Propriedade de logaritmo caiu 1 questão. Né? Equação exponencial também caiu 1 questão. Agora, olha só, o ponto que você tem que prestar mais atenção, função. Função caiu um total de 12 questões. Então, praticamente metade das questões da prova foram funções. Tá? Então, função é um tópico que é extremamente recorrente na prova do PISME. Tá? É um tópico que você tem que chegar na prova do PISME sabendo. Tá? Se você tiver dificuldade em função, muito provavelmente você vai ter dificuldade em resolver a prova, né? Porque função é realmente um assunto que cai bastante, tá? Pela estatística que eu fiz aqui,
foram 3 questões de função por prova, ou 2, tá? Então é algo extremamente absurdo, né? Olha só, de 5 provas, a gente teve 12 questões de função, então seria algo em torno de, sei lá, 2,4 questões por prova, é algo assim, tá? Então mais de 2 questões por prova de função, fazendo a média aqui, tá? Aqui ficou até um esboço, ficou até um rascunhozinho aqui, né, da conta que eu fiz para estabelecer a porcentagem. Eu vou até apagar aqui, né, para a gente estabelecer a porcentagem, né, de cada assunto, é só a gente fazer uma regra de 3. 25 questões representam 100% das questões. Então, sei lá, 12 questões vão representar qual porcentagem? É só você fazer 12 vezes 100 dividido por 25. A gente vai encontrar um total de 48%, se eu não estiver enganado. Tá? Vamos lá. Outro assunto também muito recorrente, geometria plana. Aí quando a gente fala de geometria plana, eu estou falando tanto da parte de área, quanto da parte de semelhança, quanto da parte de propriedade de triângulo, né? Semelhança, congruência e tal, né? Polígonos inscritos, circunscritos, circunferência, beleza? Então vamos lá. Aqui a gente tem a relação percentual desses assuntos. Então, ó, deixa eu arrumar aqui para vocês, para ficar bem legal isso aqui. Deixa eu ajustar aqui. Belezinha, ó. Então, ó, funções, galerinha, funções representa quase metade das questões que caíram nos últimos 5 anos de prova, tá? E quando eu falo de funções, eu estou falando de função do primeiro grau, do segundo grau, logarítmica e também exponencial. E também aquelas questões que envolvem análise de gráfico, pedindo domínio, imagem, belezinha? Show! Agora vamos lá. Geometria. Geometria representa 36% das questões que caíram nos últimos 5 anos. Então geometria também tem lá a sua recorrência, tá? Geralmente cai uma questão de geometria por prova, tá? Às vezes pode cair 2 ou 3, né? Quando é um ano mais atípico, né? Nessa conta aqui, eu não envolvi as questões discursivas. Mas por que você não fez isso, Eugênio? Porque geralmente as questões discursivas, elas misturam todos os assuntos. Então pode acontecer de você pegar uma questão de geometria que cobra função. Pode, gente? Pode. E pode acontecer de você pegar uma questão de função que envolve conjunto. Beleza? Então, né, as questões discursivas, geralmente, elas abordam todos os assuntos. Elas conseguem misturar todos os assuntos em 2 questões. Belezinha? Show de bola? Então, logaritmo aí, ó. Uma questãozinha, 4% do total, né? Equação exponencial também 4% total. Conjuntos aí, 8% do total. Beleza? Agora olha só, para a gente encerrar esse vídeo aqui, eu vou passar para vocês algumas dicas, tá? Algumas dicas para vocês conseguirem safar bem essa parte de matemática do PISM 1, que na minha opinião é a matemática mais fácil de todos os PISMs, né? O pessoal costuma falar que o PISM 1 é o mais fácil e realmente é. Ele tem a menor pontuação, mas em compensação ele é o mais fácil, né? À medida que você vai subindo, né, de PISM 2 para PISM 3, o nível de dificuldade da prova também vai subindo. Belezinha? Então, eu vou passar algumas dicas para vocês aqui. Deixa eu descer aqui, subir aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Então, olha só. Dicas para geometria plana. Anote isso aí que isso é importante. Deixa eu ajustar aqui, trocar até a cor da caneta. Ó. Dicas para geometria plana. Então vamos lá. Eugênio, geometria plana aqui, ó. Congruência, semelhança, áreas, circunferência, polígono inscrito, circunscrito e trigonometria do triângulo retângulo. Preciso saber só isso, Eugênio? É o que é cobrado na prova, mas não se esqueça dos pré-requisitos. Então olha só, para você entender bem a parte de geometria plana, você vai ter que saber o que é um ângulo, o que é uma reta, o que é uma semi-reta. Você vai ter que saber as propriedades dos quadriláteros, as propriedades dos triângulos. Isso eu acho extremamente importante. Então, ó, o que você tem que saber antes de iniciar isso aqui tudo? Primeira coisa, vai lá do básico, definição de ponto, definição de reta, ângulo. Aí depois você vai lá e estuda os triângulos, você vai ver lá as propriedades dos triângulos, soma de ângulos internos, soma de ângulos externos. Você vai fazer o mesmo para quadriláteros e também vai fazer o mesmo para circunferência, círculo e suas partes. Setor circular, segmento circular, beleza? Então já anota isso aí que isso é importante. Tá bom, Eugênio? Aí depois eu posso pensar em trabalhar com área, semelhança de triângulo, isso aí? Sim. Primeiro você tem que pegar a base, tá? Então primeiro você tem que saber o que é um quadrilátero, o que é um triângulo, beleza? Então já anota isso aí que isso é importante, belezinha? Agora, ó, bizu para a parte de conjuntos. Antes de iniciar o estudo da parte de conjuntos, você tem que saber trabalhar com fração, tem que saber trabalhar com dízima periódica, tá bom? Então já anota isso aí. Ó, sabe trabalhar com fração? Beleza. Se não sabe, cara, revisa um pouquinho aí, tá? Pega lá alguns exemplos mais fáceis, né? Trabalha com operação com fração,
né? Definição de fração, trabalhar com número decimal, trabalhar com porcentagem, isso é importante, tá? Então antes de iniciar a parte de conjuntos, fica atento com isso, tá? Se você não tem uma boa base em fração e dízima periódica, dá uma olhadinha, pega essas matérias aí, porque elas vão cair no meio das questões de conjuntos, belezinha? Agora, bizu para funções. Cara, deixa eu arrumar aqui, beleza? Bizu para função. Vamos lá. Para função, cara, a ideia é praticamente a mesma, né? Mas olha só, antes da gente entender bem a parte de funções, a gente vai ter que entender aquela definição básica de par ordenado, de plano cartesiano e tal. Então, antes de pensar em estudar função primeiro grau, função segundo grau, logarítmica exponencial, você vai ter que ir do básico. Você vai ter que estudar definição de ponto, definição de plano cartesiano. Você vai ter que aprender a marcar pontos no plano cartesiano, beleza? Então, o bizu é esse. Você não pode chegar querendo estudar a função assim de rápido, não. Primeiro você tem que pegar a base. Então, antes de você iniciar o estudo de funções, você tem que saber trabalhar com plano cartesiano, com ponto, belezinha? Tranquilidade? Pô, Eugênio, beleza. Então, vamos lá. Tranquilo. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar nesse vídeo aqui. Tá bom? Já falei que para logarítmica exponencial, você tem que saber trabalhar com potenciação, extremamente importante. Bom, galerinha, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se vocês gostaram, deixem o like, compartilhem aí com o seu amigo aí que vai fazer o PISM, né? PISM 1 no caso, aí tá com dificuldade na parte de matemática, tá com dificuldade para se organizar, belezinha? Se você quiser sugerir, né, uma matéria, né, a gente já tem algumas matérias em mente, né? Eu já estou com algumas matérias em mente, né? Primeiramente eu pretendo gravar a parte de exatas, depois eu vou trabalhar também com história, geografia, português, literatura, belezinha? Bom, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar no comentário aí, pode mandar lá no direct da página também, que na medida do possível eu vou tentar responder todos vocês, belezinha? Outro aviso importante, eu diria que é um aviso muito bacana para vocês. Se vocês estão com dificuldade na parte de matemática, né? Se para você está muito difícil organizar todos esses conteúdos aqui, eu tenho uma forte recomendação para você. Eu sou professor de matemática, tá? Para quem não sabe, eu sou professor de matemática, física e química do Eugênio Preparatório, né, que é um curso online voltado para o PISM, né? E a gente tem um curso voltado para o PISM 1. Tá? É um curso num preço super acessível e a gente abrange todos os conteúdos de exatos que caem na prova do PISM. A gente sempre busca trabalhar com esses pré-requisitos que eu falei para vocês. Propriedade de potenciação, essa parte de matemática básica, que geralmente não é muito falado, né? Então a gente sempre preza por preparar bem os nossos alunos. Então a gente sempre vai do básico até o avançado. Então se você está com dificuldade em matemática, vai fazer o PISM 1 aí, recomendo fortemente você dar uma olhadinha aí na descrição, tá? Um curso bem bacana, tá ajudando vários alunos estão sendo beneficiados com esse projeto, né? Bom, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e sobretudo entendido como estudar para matemática aí no PISM 1. É isso. Valeu. Fiquem com Deus. Não se esqueçam. Fé na missão. Foco na aprovação. Tamo juntão.